Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 6 do livro do Christopher West, onde ele fala do seguinte tema. Ele fala expondo e dilatando nossos corações. Eu sou o Matheus Vitor, sou estudante de psicologia aqui no Instituto Voitila. Eu falo sobre teologia do corpo, sobre matrimônio, sobre educação dos filhos. Então, se você se interessa por esse conteúdo, te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar com mais pessoas, para que elas fiquem recebendo esse conteúdo. Nós estamos falando aqui sobre o desejo humano. E aqui ele quer nos mostrar como que a sexualidade, como que o sexo, ele tem algo muito profundo, algo de espiritual que nos lembra e nos remete ao nosso encontro definitivo com Deus. E o primeiro passo para esse caminho, a gente precisa dilatar, expandir o nosso coração. Muitas vezes nós olhamos para a sexualidade como se fosse algo puramente carnal, é algo até pecaminoso, eu diria. Mas na verdade o sexo ele foi desejado por Deus e ele esconde uma realidade espiritual muito profunda, que é o nosso encontro definitivo com Deus. Isso mesmo, o encontro do casal, ele nos remete ao encontro definitivo da criatura com o seu Criador. E nesse vídeo nós vamos começar a falar um pouco sobre esse tema. Então, quando nós falamos sobre amor humano, sobre desejo, sobre relacionamento, é muito comum as pessoas colocarem máscaras diante de si para se apresentar diante de um do outro de uma forma mais amigável, de uma forma melhor. Então, imagine num grupo de amigos, você vê as suas limitações, você vê os seus efeitos, mas você tenta camuflar isso para ser aceito pelas outras pessoas. E no relacionamento humano, isso é muito comum, isso é muito constante. E aí que está o grande problema. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós não podemos colocar uma máscara de perfeição e esconder aqueles dramas que nós possuímos dentro de nós. Nós precisamos nos despir totalmente para chegar diante de Deus como nós somos, com as nossas limitações, com as nossas lepras, com os nossos pecados. É preciso estar nu diante de Deus, porque somente assim nós vamos ter um encontro definitivo com Ele e poderemos, então, dessa forma, dilatar o nosso coração e ampliar o nosso olhar. E aqui o autor ele traz uma analogia bem interessante, por sinal, sobre em relação ao ato sexual. O casal ele precisa se despir, ele precisa tirar as suas roupas para que o ato aconteça. E isso tem tudo a ver com a nossa relação com Deus. Para a gente poder viver essa intimidade, nós precisamos tirar aquilo que é máscara, aquilo que nós colocamos, para poder então chegar diante de Deus com esse coração sincero. E um exemplo muito claro disso, o autor ele trouxe, e é muito comum outras pessoas viverem essa realidade, de talvez numa oração eles ficarem se rebelar contra Deus. Porque a gente vê essa necessidade que nós possuímos e nós ficamos como se tateando esse desejo, a gente vive uma certa dificuldade de alcançar essa felicidade. E a melhor forma que nós podemos fazer com Deus é ser sinceros com Ele. Falar assim, Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus, por que o Senhor está me tratando dessa forma? Por que essa espera está demorando tanto? É ser sincero com Deus, é se abrir com Ele. Mesmo que você se irrite com Ele. Quando você se irrita com Deus, você ainda há a esperança de ser escutado. E está acontecendo um diálogo verdadeiro, porque você está sendo sincero com Deus. Na minha vida, pessoal, eu já vivi algo semelhante que o autor relata. Na época, eu era um adolescente, pensava em viver, né, o seminário, de ser padre, e eu fiz o comentário em uma missa. E durante o comentário, o padre da minha paróquia, ele já sabia que havia esse desejo, mas eu tinha muita vergonha. E naquele momento o padre ele falou, elogiou a minha voz e disse que seria a voz de um bom padre. E naquele momento eu fiquei muito constrangido, fiquei bem constrangido e fui embora para casa irritado com Deus. Eu lembro que eu falei, por que o Senhor fez isso? Eu sabe como que eu não queria me expor dessa forma? Eu fiquei bravo com o padre, fiquei bravo com Deus por me colocar naquela situação. Por que eu sentia aquele medo? Por que eu sentia aquela vergonha? E eu fiquei bravo e irritado com Deus. Mas foi uma oração sincera. E Deus ele deseja isso de nós, que nós sejamos sinceros diante dele. Porque diante desse desejo que nós possuímos de perfeição, Deus não nos quer encontrar com máscaras no rosto. Ele não quer nos encontrar com maquiagens, cheio de pompa, mas ele nos quer encontrar da forma que nós estamos. Então, eu não sei o que você tem vivido hoje, quais têm sido os seus anseios, como têm sido as suas orações, quais são os seus sonhos, mas eu gostaria que você entregasse tudo isso nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Essa fase que você está vivendo não é uma fase em vão. Ela faz parte de um processo maior.
E quando nós nos abrimos para Deus, quando nós somos sinceros para Ele, seja uma sinceridade para reclamar, mas seja sincero, ore, que você será escutado. Só não perca a esperança de que a sua voz está sendo ouvida, porque Deus ele escuta o nosso clamor. E como nos ensina Santa Teresinha, Deus ele não nos daria desejos irrealizáveis. Então, diante dessa luta, desse vale de lágrimas, mas desse imenso desejo que o ser humano possui de felicidade, não ignore a presença de Deus neste caminho. Seja sincero e se abra. E essa referência ela é tão interessante que nós vemos que Adão e Eva, quando o pecado entra no mundo, o ser humano busca se esconder. Então, eles que até então estavam nus, eles colocam roupas em si, e quando Deus chega no jardim, eles se escondem. E eles ainda falam: escutamos a tua voz, tivemos medo e nos escondemos. Esse desejo de se esconder ainda vive dentro de nós. Por isso que nós precisamos ir contra isso e sermos sinceros diante de Deus. Não tenha medo do Deus que se aproxima. Não tenha medo de conversar com Deus sobre a sua castidade, sobre a sua sexualidade, porque Deus, ele não olha isso como se fosse algo ruim. Ele colocou esse desejo em nós e todo esse drama que nós vivemos, ele faz parte dos seus projetos. Então, não queira preencher esse vazio que você possui através de atos pecaminosos ou simplesmente tendo uma desesperança, como se não houvesse uma felicidade, como se não houvesse algo que preenchesse esse vazio. Mas seja sincero diante de Deus. Tenho certeza que isso vai te ajudar a dilatar o coração e ampliar o seu olhar. Então, se você gostou desse vídeo e deseja conhecer mais sobre a teologia do corpo, eu te convido a acompanhar essa sequência. Hoje nós estamos fazendo algumas reflexões sobre este livro do Christopher West, Encher estes corações. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre o desígnio, sobre a história que o nosso corpo conta. E você é o convidado para poder participar. Então, deixe seu gostei, compartilhe com outras pessoas e vamos juntos conhecer mais aquilo que Deus preparou para nós. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.